juntos novamente para continuarmos o estudo deste maravilhoso livro, Mediunidade, Desafios e Bênçãos, de Valdo Franco e Manuel Filomeno de Miranda. Complexidade das Obsessões, parte 8. O transtorno de natureza obsessiva, na sua apresentação multifacetada, constitui-se psicopatologia de difícil diagnóstico, quando numa anamnese apressada. Por tratar-se de enfermidade do espírito, varia de acordo com a multiplicidade de valores que tipificam cada qual. Seus interesses, sua constituição moral e emocional, seus anseios mentais, cultivo de ideias infelizes, que proporcionam ocorrências típicas e individualizadas, sendo em cada uma das manifestações assinalada por sintomas específicos. Na sua generalidade, é sempre a ação doentia de um espírito impondo-se ao outro, seja encarnado ou desencarnado, ou mesmo nas múltiplas categorias que vimos abordando. O que desencadeia esse fenômeno perverso na área da saúde mental, que também pode afetar emocional e física, é a consciência ultrajada pelos gravames cometidos em existências transatas, ou seja, existências anteriores, ou mesmo na atual, por aquele que padece o cerco infeliz e morbosidade do seu perseguidor. De igual maneira, ninguém se encontra na Terra para sofrer, senão para reparar os delitos praticados e desenvolver os valores espirituais que lhe dormem no interior da alma. Nenhum comprometimento com o mal fica a descoberto ou diluído sem a contribuição do próprio infrator. Ao referir-nos a esse comportamento, nos termos apresentados, pode parecer que estejamos sendo severos demais em relação àqueles que se permitem os vícios e os engodos. Afinal, quase todos nós derrapamos nas condutas extravagantes e cruéis. Cedo ou tarde, não é, meus amigos? No passado, atualmente ou quem sabe no futuro, dependente da nossa conduta espiritual. Em realidade, não é esse o nosso objetivo. Antes, desejamos despertar a consciência dos encarnados para as responsabilidades que lhes dizem respeito, enquanto transitam na organização fisiológica, ou seja, estão encarnados, para o significado da existência corporal, suas excelentes oportunidades de crescimento moral e de reparação dos atos culposos, atuais ou do passado. Ninguém frui das bênçãos da reencarnação sem que esteja vinculado a uma afinidade especial, a uma proposta complementar em favor de autoiluminação. Essa concessão das divinas leis ao espírito em processo de crescimento constitui preciosa contribuição em favor das infinitas possibilidades de progresso que se lhe encontram em germe. Necessário, portanto, aprimorar os sentimentos, cultivando a mente com valiosos recursos do conhecimento que iluminam a inteligência a fim de agir corretamente, tornando-se eficiente aprendiz da vida. É por isso mesmo que nós estamos aqui estudando tudo isso, para termos ferramentas para a nossa evolução, para corrigir os nossos comportamentos equivocados. Porque a partir do momento que nós estudamos, nós aprendemos e não erramos mais. Mas não é isso que normalmente ocorre. De um lado, a ignorância a respeito da evolução moral, as facilidades sensoriais para o gozo a qualquer preço, as ambições desvairadas decorrentes da deseducação espiritual, a irresponsabilidade que tipifica os períodos menos elevados do processo iluminativo contribui, infelizmente, para o esquecimento das responsabilidades, permitindo-se a entrega à luxúria, aos mecanismos infelizes que facultam a aquisição de recursos que não são dignos, incluindo os métodos utilizados para alcançá-los. As emoções em desgoverno, invariavelmente, aspiram ao prazer exorbitante, como se nada mais houvesse além das sensações escravizadoras, empurrando as suas vítimas para a usança de expedientes ilegais, métodos abomináveis pelos quais emaranham-se nos cipoais do crime e da adversidade. Suas vítimas, aqueles indivíduos que lhes padecem as injunções negativas, encontram-se em patamar evolutivo semelhante. Não têm condições de compreender as façanhas mórbidas desses desalmados e transformam-se
em seus adversários insensíveis em relação ao que sofreram por causa do alucinado e da maneira como foram tratados. Em decorrência, buscam-nos incessantemente e, ao encontrá-los em nova indumentária, ao identificá-los, inspiram-nos pensamentos sombrios, estimulam-lhes as paixões perigosas e mantam-se-lhes passando a comendar da casa mental as áreas correspondentes às sensações e aos gozos, obsediando-se com inclemência. De vez outra, reencontram-se quando ambos estão reencarnados, e os antigos sentimentos que os uniam ou os separaram assomam voluptuosos, transformando-se em buscas perigosas de afeições impossíveis ou de afastamentos físicos e mentais, recheados de ressentimentos de ódios, convertendo-se reciprocamente em inimigos ferozes. É tão comum, não é, meus amigos? A gente encontra uma pessoa, percebe que a conhece de outros tempos, ou se aproxima assustadoramente de uma forma que não se pode segurar, ou você cria um ódio imediato. Tudo isso tem raiz no passado. Precisamos nos controlar e procurar viver bem com esses encontros, porque são oportunidades de reparar o passado. Continuando. Muito comum, no entanto, a afeição ressurgir durante a experiência, que exige renúncia por falta de mérito na construção de uma união saudável, dando lugar a comprometimentos morais danosos, que mais atormentam do que proporcionam bem-estar. A paixão toma lugar da afetividade, o desejo lúbrico transforma-se em sede insaciável de gozo, os tormentos se apresentam em forma de ciúme e desvario, tornando-os obsidiados um pelo outro, enleados nas redes da insensatez carnal. Confunde-se muito na terra amor com tormento sexual, ternura com necessidade de presença física constante, afeição e amizade por imposições constrangedoras quão inquietantes. Quando se ama, o bem-estar da afetividade enriquece de alegria o ser que não tem necessidade de permuta de qualquer natureza. Quem ama liberta, meus amigos, não prende. Se esse intercâmbio ocorre dentro dos impositivos morais e legais, constitui estímulo à jornada, apoio superior aos programas abraçados, companhia delicada para os momentos difíceis. No entanto, quando se expressa como ânsia de posse, aflição que perturba os sentimentos, torna-se verdadeira provação que deve ser conduzida com sabedoria. Esse sentimento ansioso e torpe é resíduo do passado, em desejo ultrajante que, consumado, se transforma em dependência fluídica, convertendo-se em obsessão de um pelo outro encarnado. No inevitável tormento que se estabelece, inimigos de ontem acercam-se e comprazem-se em explorar as forças genésicas de ambos os parceiros, imiscuindo-se na comunhão carnal, tornando-se vampirizadores das suas energias. Assim sendo, todo relacionamento sexual deve ser estruturado obedecendo os paradigmas do afeto tranquilo, com respeito de um pelo outro, abençoando a união com ternura e o sentimento de alegria pela oportunidade de estarem juntos. Estabelecida, no entanto, a injunção obsessiva, faz-se inadiável a revisão de conduta mental e moral de um deles, ou de ambos, de forma que se diluam as tomadas psíquicas que permitem a fixação dos plugs espirituais dos desencarnados, que não mais encontrarão ressonância nas suas influências mórbidas, afetando os antigos comparsas. Todos têm direito a reconstituir-se, a renovar-se, de crescer em direção a Deus. A divindade não necessita de intermediários para que se resgatem dívidas, possuindo recursos incalculáveis que são postos no caminho da dignificação dos rebeldes, de todos aqueles que se encontram assinalados pelos desaires a que se permitiram. O autoconhecimento, que trabalha pela transformação moral do ser humano, desde que aurido nas lições sublimes do Evangelho, transbordando em amor e compaixão para com a humanidade, facilita a renovação interior, proporciona coragem para o recomeço das atividades dentro dos padrões éticos e morais exigíveis no processo reparador. Adquirido esse conhecimento, logo a existência se transforma, proporcionando a saudável ocasião de servir ao próximo, de converter-se em trabalhador do bem, assinalando os passos com as ações nobilitantes da amizade fraternal, da compaixão espiritual, da caridade libertadora.
A caridade é, desse modo, o clímax do esforço de quem deseja libertar-se de qualquer transtorno obsessivo, por ensejar perfeita identificação com o Cristo de Deus, aurindo nele forças e coragem para enfrentar as sombras do caminho e os espinhos da marcha. Ninguém desalgema outra pessoa que se permitiu aprisionar no vício, permitindo-se a vinculação obsessiva. Poderá certamente auxiliá-lo no processo de autoiluminação, afastar por persuasão ou mediante aplicação de bioenergia o perseguidor de um ou do outro plano da vida. Mas o esforço de renovação, a conduta saudável, sempre serão realizados por aquele que se encontra na situação afligente. Da mesma forma como tombou no abismo por livre e espontânea vontade, assim deverá proceder, assomando do fosso e conquistando a borda, por onde sairá na direção da paisagem venturosa da saúde mental e emocional para os tentames da evolução que o aguarda. Meus amigos, cabe a cada um de nós. Nós caímos por livre vontade e por livre vontade temos que sair da situação, não é? Abraços a todos, até a próxima.